Amém? Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito grande, uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui pessoalmente e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Que Deus os abençoe grandemente. Para mim é uma bênção muito grande falar com vocês aqui presentes e também com aqueles que nos acompanham através do YouTube. Agradeço aí pela audiência que vocês têm dado, tanto aqui presencialmente quanto aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu continuo pedindo àqueles que são nossos inscritos aí no nosso canal, que vocês comentem, compartilhem, deixe o seu like ou o seu dislike. Você tem a sua liberdade de dar a sua opinião aqui e que você possa estar compartilhando para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e que as pessoas seguintes possam ser abençoadas com a exposição da Palavra de Deus, assim como você foi abençoado. E aqueles que ainda não são inscritos, eu peço que vocês se inscrevam, clique aí no sininho das notificações para que você fique aí por dentro de tudo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma, para que assim você possa ficar inteirado de todos os conteúdos, seja de sermão ou de cortes de vídeo, que nós publicarmos aí em nossa plataforma digital através do YouTube. Agradeço aí a audiência de vocês e peço que Deus lhes abençoe grandemente, tanto os presentes quanto aqueles que vão nos ouvir aí posteriormente através do YouTube. Que o Deus Todo-Poderoso possa abrir-lhes um entendimento através da unção do Espírito Santo de Deus e possa acrescentar mais e mais conhecimento da Palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco aí na segunda carta de João, a partir dos versos 7 até o 13. E hoje, graças a Deus, nós vamos concluir mais uma carta dessa daí apostólica e que Deus possa nos abençoar com a exposição de sua palavra. Então, na segunda carta de João, dos versículos 7 até o 13, diz o seguinte, diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então o nosso autor aqui, o apóstolo João, ele inicia a sua mensagem alertando mais uma vez essa congregação eleita, da qual ele se dirige aí, a respeito dos pregadores gnósticos itinerantes, homens que iam de igreja em igreja, meus irmãos, e iam aí causando confusão e perturbação aí entre os crentes, pois eles deturpavam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois eles contradiziam tudo que esses mensageiros do Deus Todo-Poderoso aí, do Senhor Jesus Cristo, diziam, tudo que eles haviam ensinado. Então, nesse sentido, João ele alerta os crentes da Ásia e os crentes aí de todas as épocas, que homens que não se mantêm naquilo que permanece, que é a sã doutrina que ele apresenta aí, que é a Palavra de Deus, não permanecem em Cristo e também não permanecem ao Pai. Então, por essa razão, eles não têm o Pai e não têm o Filho também. Esses homens são homens sedutores, são homens aí que são regidos pelo espírito do anticristo. O irmão Matthew Henry, ao comentar essa sessão, ele diz o seguinte aqui, se descreve o enganador e seu ensino. Ele traz um engano acerca da pessoa e do ofício do Senhor Jesus.
Tal é o enganador, o anticristo, engana as almas e sabota o reino do Senhor Jesus Cristo. E por que, meus irmãos? Porque o falso profeta, o falso mestre, ele traz algo aí, ele oferece algo que é supostamente novo e que os crentes não têm, só que o que na realidade eles querem é destruir aquilo que os crentes já possuem, e desta forma eles trazem um ensino supostamente novo, ensino que não é novo. Por isso o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele fala que não é outro evangelho, mas é um evangelho deturpado que visa destruir aquele evangelho puro e simples que os apóstolos já haviam ensinado. Então, eles oferecem algo que é supostamente novo, só que na realidade o que eles visam é destruir o que os crentes já possuem, alegando-lhes prover um conhecimento novo. Como eu disse a vocês, só que na realidade o que eles querem é destruir a doutrina do Salvador. Então, o que eles almejam é destruir o que os crentes já possuem. E como um bônus, sabe o que mais eles oferecem às pessoas? Oferecem um Cristo aí substituto, um Cristo que não é bíblico, um Cristo que não aparece na palavra, um Cristo totalmente diferente daquele Cristo que os apóstolos ensinaram. E desta forma, algo que vocês têm que ter claro na mente de vocês: se a mensagem que está sendo trazida, meus irmãos, não tem uma base escritural, não tem uma escritura para fundamentar o ensino, saiba que tal ensino não existe. E se não existe, foi algo que foi inventado. E de modo geral, João começa a sua mensagem aconselhando os crentes de todas as épocas, meus irmãos, a se cuidarem aí da astúcia dos falsos mestres e dos falsos profetas. E por isso, nos versos 7 e 8, ele diz o seguinte, prestem bem atenção aqui, já frisando essa parte aqui que ele diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Vocês se lembram que na primeira carta, o termo que ele usa aí não é enganadores, ele usa o termo anticristo, e aqui ele usa enganadores. O enganador, ele é o anticristo, é aquele que perverte a palavra de Deus, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na explicação desses textos, porque é algo muito importante. Então, por isso, o apóstolo João ele exorta os crentes aí na Ásia Menor e a nós também a permanecermos naquilo que havíamos recebido desde o princípio. E o que é que nós recebemos desde o princípio? Foi o Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mensagem primordial do Salvador, que é a palavra da verdade. Desta forma, João enfaticamente, meus irmãos, ele está reprovando os falsos mestres gnósticos e qualquer falso mestre que se levante em cada tempo. Então ele demonstra aí de forma clara, meus irmãos, aonde é que estava o espírito do anticristo. E o nosso autor ele demonstra que o espírito do anticristo estava no coração e também estava na mente dos falsos mestres que negavam o Pai e o Filho. E por isso eles não tinham o Espírito Santo. Se nega o Pai e se nega o Filho, por esta razão também não tem o Espírito Santo. Seu espírito era contrário e anticristo, e visavam apenas tirar os crentes do foco. E qual é o foco dos crentes em cada tempo? O Cristo e a sua mensagem. Então eles querem tirar aí os crentes do foco. Então, eles visam apenas tirar os crentes daquilo que os apóstolos haviam ensinado desde o princípio, que eles haviam conquistado com muito esforço, com muito trabalho, com muita labuta, com muita fadiga, que era o evangelho puro e simples que esses crentes aí do primeiro século da Ásia Menor haviam recebido. E este evangelho puro e simples, ele transcende o tempo e tem chegado até nós. E é esse evangelho que nós temos que manter puro. Então João fala aí a respeito do completo galardão.
que os crentes vão receber se eles permanecerem até o fim fiéis à palavra de Deus. E isso eu gostaria de ressaltar a vocês, não tem a ver com a salvação, porque a salvação, meus irmãos, nós não conquistamos por méritos humanos. Abra aí em Efésios 2 e veja o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo ele fala a respeito aqui do dom da salvação, que foi algo que foi dado por Deus ali mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo, uma morte horrenda, morte de cruz. Sangue esse que era puro, imaculado e que nos purificou de todo pecado. Ele diz, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, salvação, meus irmãos, é algo que vem pela graça do Salvador, ali revelada naquele ato do Senhor Jesus Cristo de morrer por nós na cruz do Calvário. Então, o completo galardão que ele fala aqui é a salvação, não é a salvação. Esse completo galardão refere-se à vida eterna. Veja o que Jesus diz aqui em João, no capítulo 4, e versículo 36. E veja que o Senhor Jesus ele nos mostra que os trabalhadores aqui do reino de Deus, eles trabalham aí visando o benefício da vida eterna. Veja o que está dito aqui, ó, em João, no capítulo 4 e versículo 36. Então, como eu disse, tudo que nós formos ensinar, devemos ter aí uma base escritural. Se essa base escritural não existe texto bíblico para dar uma base para tal ensinamento, para tal doutrina não é verdadeira. Mas eu posso falar com clareza aqui que esse completo galardão que João se refere aqui tem a ver com a vida eterna, porque eu tenho textos que comprovam que isso é o correto. Ó. Veja o que diz aqui em João 4, versículo 36. Ó. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Então o ceifeiro aí, aquele que colhe, ele está trabalhando aí para receber o benefício da vida eterna, e aqueles que plantaram também, aqueles que espalharam o evangelho do Senhor aí pelo mundo, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, esses homens também estiveram trabalhando, visando a vida eterna. E nos versos 9 ao 11, João ele vai ser um pouco mais categórico aqui e arredio contra os falsos mestres gnósticos e contra qualquer falso mestre que se levante em todas as épocas. Veja o que ele diz aqui, ó. Prestem atenção do verso 9 até o verso 11. Ó. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá as boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. Então veja o que o apóstolo João ele nos diz aqui. Então João ele esclarece que quem ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, não permanece na palavra revelada nas Escrituras, ele não tem Deus. E ele denota, meus irmãos, que a única forma de nós permanecermos, tanto no Pai, quanto no Filho e no Espírito Santo, é permanecendo na palavra. Então, devemos permanecer na palavra, porque como disse aí o profeta Moisés, ali em Deuteronômio, abra comigo em Deuteronômio, versículo 29, capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio, veja o que o nosso querido profeta Moisés ele vai dizer aqui, ó, Deuteronômio, versículo 29, do capítulo 19. Então, Deuteronômio 29 e versículo 29. Ele vai dizer aqui que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas aquilo que Deus revelou pertence a nós e a nossos filhos, e que nós devemos viver aquilo que está revelado. E desta forma, essa Escritura nos dá uma base para entendermos que aquilo que Deus não revelou, isso daí nós não desejamos estar querendo procurar encontrar, porque se não está revelado,
é porque não fazia sentido para nós. Agora, aquilo que ele revelou faz o completo sentido para nós e deve ser aplicado em nossas vidas. Então não tente procurar coisas que não estão na palavra, não tente explicar coisas que não estão explicadas. Nós temos que ficar com aquilo que já está explicado, aquilo que já foi exposto aí pelos santos profetas e apóstolos de Cristo. Então o verso 29 do capítulo 29 de Deuteronômio vai dizer assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então tudo que foi revelado, tudo que foi prescrito pelos profetas e apóstolos, foi revelado para que nós cumpramos. Aquilo que nós precisávamos, aquilo que Deus queria que nós recebêssemos e aplicássemos em nossas vidas, Ele revelou em sua palavra. E se tem algo mais, meus irmãos, em algum momento nós vamos encontrar revelado na própria palavra, nada além das Escrituras. Então, deste modo, João alerta os crentes aí da Ásia Menor e de qualquer época que eles não devem receber esse tipo de pregador aí em suas casas e muito menos em suas congregações. E ele diz algo mais, você não deve nem cumprimentar esse tipo de gente, porque quando você recebe aí na sua casa, quando você recebe na sua congregação e quando você cumprimenta, você está concordando com as suas más obras. Isso daí são heresias que esses homens estavam pregando e João chama ele de obras más. Pois herege, meus irmãos, não é apenas aquele pregador que pega e que vai e prega coisas contrárias à palavra de Deus, mas herege é aquele que ouve a sua pregação, recebe e aplica em sua vida. Então, herege não é só o pregador que prega coisas incorretas, mas aqueles que ouvem e seguem os seus ensinamentos. Então eu acredito que as palavras de João aqui são muito claras para nós. Então vocês entenderam hoje, e em outras ocasiões que nós já expomos esse texto aqui, que herege não é só aquele que prega as coisas incorretas, mas é aquele que ouve e segue o ensinamento incorreto. Veja o que o irmão John Stott ele diz a respeito disso, comentando esses versos aqui, Se, pois, não queremos favorecer essa obra iníqua, tornar-se cúmplice das suas obras más, é preciso que não ofereçamos nenhum incentivo ao que a realiza. E por que ele fala aqui de incentivo? Porque quando você recebe na sua casa, você está dando boas-vindas para esta pessoa que prega coisas incorretas. Quando você cumprimenta ele, você está dando mais força para ele fundamentar aí o seu ensino e se encher aí de arrogância e continuar pregando. Ele vai dizer o seguinte, essas pessoas estão me ouvindo, essas pessoas estão me seguindo, e é por isso que eu digo para vocês que o meu ensinamento é verdadeiro. O falso profeta e o falso mestre, ele vai dizer, porque as pessoas estão recebendo, porque as pessoas estão dando ibope e audiência para ele, e nesse sentido ele vai sentir força para continuar pregando as suas heresias. E é por isso que John Stott ele está dizendo aí, comentando esses versos de João, que nós não devemos dar nenhum tipo de incentivo a esses homens. Porque quando você dá incentivo, quando você fortalece ele, recebendo na sua casa, dando as boas-vindas, você está dizendo que ele é bem-vindo e que ele pode ensinar aquilo que é incorreto. E desta forma, ele vai se enredar mais ainda no seu falso ensino e vai ter mais força para pregar. Então o conselho de João é, não receba na sua casa, não receba na sua congregação, falando isso aí para os pastores. Não dê oportunidade para esses homens pregarem suas heresias, porque quando você faz isso, você cumprimenta ele, recebe na sua casa, tem comunhão com ele e dá oportunidade na sua congregação para que ensine essas heresias, você está concordando com ele. E como eu disse, herege não é só aquele que ensina coisas incorretas, mas também aquele que ouve e segue. E nos versos 12 e 13, João encerra sua carta dizendo o seguinte, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, João encerra a sua carta aqui com essa breve saudação.
Então João ele declara aí que ele tinha muito que falar com esses crentes aí dessa congregação ali da Ásia Menor, a qual ele se dirige, mas ele não quis fazer com papel e tinta, porque ele desejava ir pessoalmente e ter uma conversa franca ali com eles, uma conversa aí de viva voz, tete a tete, face a face, porque conversas, meus irmãos, elas são melhores entendidas pessoalmente, frente a frente, e assim a alegria e a comunhão dos crentes será completa. É desta forma que funcionam as coisas. É melhor um ensino que é dirigido pessoalmente do que um ensino que é dirigido por cartas, ou aí por mensagens de texto nos dias de hoje, ou mensagens de voz. Não, pessoalmente a palavra é melhor entendida. E deste modo, João ele queria ter uma conversa com eles pessoalmente, para que eles compreendessem um pouco mais disso que ele está ensinando, para que a comunhão, a união e a alegria dos crentes ali na Ásia Menor, em qualquer tempo, fosse completa, para que assim a mensagem de Cristo fosse entendida, e por isso que em todas as épocas, os pregadores verdadeiros que Deus levantou, assim como o amado Gaio, que João vai escrever para ele na terceira carta, eles dirigiam a sua pregação e o seu ensino pessoalmente, porque pessoalmente a palavra é melhor entendida. João encerra a sua carta saudando uma igreja eleita em nome da igreja onde ele estava. Por isso declara que os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Sendo assim, meus irmãos, essa saudação final aqui, ela trata-se de uma igreja eleita de Cristo, saudando outra congregação que também é eleita. E deste modo, no início ele falou da senhora eleita. Senhora eleita era a igreja que ele estava se dirigindo. E agora ele fala da tua irmã eleita que te saúda. Essa tua irmã eleita que te saúda era a igreja que ele estava ali, pessoalmente, onde ele estava escrevendo essa carta. Que muitos comentaristas da Bíblia entendem que era a igreja de Éfeso, onde ele estava. Então, desta forma, essa carta foi escrita desde uma igreja, ali pelo apóstolo João, endereçada a uma outra igreja, que não é mencionada aqui a sua localização geográfica aí na época de João, mas nós entendemos que quando ele fala essas palavras, ele está se dirigindo a uma congregação. Então, sendo assim, eu posso concluir aqui com duas aplicações a esse texto, dois ensinamentos aí que nos chamam bastante atenção que João nos trouxe. Temos um alerta categórico aí, meus irmãos, do apóstolo João, a respeito de mestres, pastores e profetas que se levantem em nosso meio trazendo um ensinamento novo. E ele alerta, meus irmãos, que todo ensinamento novo deve ser analisado e confrontado com as Escrituras, para ver se tem uma base escritural, para ver se tem uma base bíblica. Se tal ensinamento não se encontra na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eu posso dizer com toda certeza para vocês, esse ensinamento deve ser rejeitado porque não existe na palavra de Deus. Então esse ensino não é palavra de Deus, mas é um conto que o tal homem inventou em sua própria mente, aí cauterizada pelo pecado e enredada aí pelo inimigo. E dessa forma, todo ensinamento que não está na palavra de Deus, que não tem uma base escritural, eu falo no nome do Senhor Jesus Cristo, deve ser rejeitado. Veja o que diz o apóstolo João aqui, no capítulo 4 de sua primeira carta. Vejam bem o que ele diz aqui. Nós tivemos um sermão aqui em cima dessa seção de João, e já está em nosso canal, que foi intitulado Examine os Ensinamentos. E veja o que ele diz aqui, no capítulo 4 da primeira carta de João, dos versículos 1 até o 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. E eu acredito que vocês se lembram que a palavra espírito aqui, eu dizia, quando eu expunha esse texto aqui, refere-se a ensinamentos que João está falando aqui. Então, amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer ensinamento. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus,
Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então todos os apóstolos, meus irmãos, nós vamos encontrar eles nos fazendo esse alerta aí, dizendo: examine as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele dizia lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque nela vós cuidai ter a vida eterna. Então é necessário examinar os ensinamentos, para ver se esses ensinamentos procedem de Deus. E todo ensinamento que não tem uma base bíblica, que não tem uma base doutrinária que emerge da Escritura, os apóstolos estão dizendo: rejeite. Veja Gálatas aí, capítulo 1, de versículo 6 até o 9. Veja como o apóstolo Paulo, ele arrediu aí contra os judaizantes, que eram aí falsos mestres, que estavam se levantando ali na província da Galácia. E ele diz o seguinte aqui para eles, ó. Também temos aí um sermão em nosso canal baseado nesse texto aí que diz o seguinte: o dever de manter o evangelho puro. Então veja o que ele diz aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou admirado que vocês estejam passando daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outra coisa, para outro tipo de ensinamento, um ensinamento que não tem base escritural, que não tem base doutrinária. E desta forma, o apóstolo Paulo diz: eu estou perplexo, ó. O qual não é outro, ele diz, não é outro evangelho, é outra coisa que estão ensinando aí, que está destruindo tudo aquilo que nós conquistamos com esforço, ó. Senão há que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então ele está dizendo, se alguém está trazendo um ensinamento novo, que vai além daquele que vocês receberam ao princípio, considera maldito. Considera contrário às Escrituras, considera anticristo, considera como não sendo palavra de Deus, porque não tem base escritural. Porque se tivesse base escritural, nós diríamos amém. Mas como falta evidência escritural, nós alertamos aí, não recebam esse tipo de ensinamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele é um pouquinho mais claro a respeito disso. Ele vai dizer para não ultrapassar o que está escrito. Vejam bem o que está dito aqui, ó. E eu poderia usar uma palavra aí um pouco mais clara. Não atropele o que está escrito, não passe por cima do que está escrito. Ó. Vejam bem o que está dito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 4, de versículo 6. Ó. O apóstolo Paulo ele é enfático aqui ao dizer isso. Ó. Ele diz o seguinte, ó. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Então ele está falando, ó, eu como mensageiro de vocês, como apóstolo, e Apolo como sendo o vosso pastor, eu estou dizendo o seguinte, aprenda conosco, não ultrapasse o que está escrito, siga o nosso exemplo. Vejam bem aqui, ó. Então ele diz assim, ó, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então ele está dizendo, ó, não ultrapasse o que está escrito, não atropele a palavra, porque quando você atropela a palavra, você está dizendo que você tem um conhecimento maior do que o outro, e você está menosprezando o seu irmão, e está dizendo que você é superior a ele, quando nós não somos. Todos nós recebemos o mesmo ensinamento, que está contido nas Sagradas Escrituras, e não existe ensinamento maior e ensinamento menor. Todos os profetas do passado, os apóstolos ali do Novo Testamento, os pregadores que vieram no período ali dos pais da igreja e depois no período da Reforma Protestante, todos ensinaram uma mesma revelação. A revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra que nos confirma para a vida eterna.
E esse evangelho deve ser mantido puro e simples da forma que foi dado. Então, nesse sentido, o que fica claro é que todo ensinamento deve ter uma base escritural. Se não se encontra nas escrituras, se não tem base doutrinária que emerge da Bíblia, deve ser rejeitado. O irmão Simon Kistemaker, ao comentar a respeito desse tópico, ele vai dizer algo aqui bastante interessante. Se alguém avança e deixa a fé, ele diz, se alguém está avançando e está deixando a fé de lado, essa pessoa regride, ou seja, volta para trás, e vê-se em ruína espiritual. O que ele quer dizer com ruína espiritual? Ele está dizendo que está morrendo espiritualmente. O verdadeiro progresso está sempre arraigado na doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? É a palavra de Deus que foi revelada pelos profetas e pelos apóstolos. O que passa disso é anátema, é maldito. Então, em suma, qualquer novo ensino, meus irmãos, que surja no meio da igreja e que ultrapasse a palavra que já está revelada, que já está clara, e que ultrapasse o que está escrito, isso não é progresso, isso é retrocesso. E o que eu quero dizer com retrocesso? Quer dizer que quando a pessoa passa e ultrapassa aquilo que está escrito, ela não está indo para frente, ela está voltando para trás. Ela está minguando espiritualmente e está deixando a doutrina fundamental da fé. Então, no sentido de que a pessoa acha que está avançando, mas como eu disse, ela está voltando para trás. Ela está morrendo espiritualmente, mas na realidade está indo para trás, pensa que está crescendo, mas como eu disse, na realidade não está crescendo. Não está crescendo em graça porque está deixando a palavra para trás, está ultrapassando o que está escrito, está deturpando o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso está morrendo espiritualmente. Desta forma é necessário manter o evangelho puro e simples. E o segundo e último ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, baseado nesse texto, João nos lembra algo que é sumamente importante e que jamais deve ser esquecido, que sempre deve estar na nossa mente, que os hereges eles surgem dentro da própria igreja, meus irmãos. O perigo nunca esteve fora, o perigo sempre esteve dentro da igreja, dentro da própria igreja e não fora dela. É dentro do próprio evangelho puro e simples que o diabo ele enreda aí homens corruptos que não se conformam com a palavra e desta forma eles não conseguem se manter no evangelho puro e simples e eles ficam procurando aí chifre na cabeça de cavalo, ficam procurando, como diria a minha vovó, procurando sarna para se coçar, quando nós devemos ficar com aquilo que está na palavra. Se não está na palavra, meus irmãos, não deve ser ensinado, porque não tem base escritural. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Atos 20, de versículo 29 até o 31. Em Atos 20, versículo 29 até o 31, o nosso querido apóstolo Paulo ele já estava se despedindo aí dos pastores ali de Éfeso, e ele sabia o que lhe esperava ali em Roma, e ele diz o seguinte aqui, em Atos capítulo 20, de versículo 29 até o 31. E ele fala a respeito de uma certeza que ele tinha, preste atenção nisso, Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então ele está alertando, depois que eu partir, depois que eu for para Roma, que eu for decapitado, que eu for morto, vai entrar no meio de vocês aí lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. Então vocês fiquem alertas a isso, E ele diz de onde é que vai surgir esses lobos, E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que o perigo não está fora da igreja, mas ele está dentro da igreja. À medida que o mensageiro de Deus se afastou e que ele partiu, que ele foi estar com Cristo, falsos mestres entraram aí nessas igrejas e começaram a ensinar coisas deturpadas e levar os crentes após eles.
E deste modo eles estavam deturpando tudo que os mensageiros de Deus, os apóstolos, haviam ensinado. E Paulo já estava advertindo: vocês fiquem alertas, fiquem atentos, porque depois da minha partida, depois que eu morrer, vão surgir aí lobos vorazes, lobos famintos, que, como eu disse, meus irmãos, ao início, eles supostamente trazem algo novo, um ensinamento novo que a igreja não tem, mas na realidade o que eles querem é destruir o que a igreja já possui, que é a palavra que já está fundamentada, que já está doutrinada. E veja o que ele diz aqui, no verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. E por que pervertida? Porque distorce o que os mensageiros ensinaram, para arrastar os discípulos atrás deles. E ele diz, no 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo ele disse, eu fiz a minha parte, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé. Agora cabe a vocês, pastores, ensinar o que já está estabelecido. E não siga esses lobos vorazes, não deturpe o que já está estabelecido, porque quando você deturpar, você vai destruir. Então não destrua a palavra de Deus, não sabote o reino de Deus, como disse aí o irmão Matthew Henry. Fique com a palavra, fique com o ensinamento puro e simples que já está estabelecido. Esses homens só têm um objetivo, meus irmãos: tirar os crentes do foco, que é a pessoa do Cristo e a sua palavra. A mensagem desses homens não produz arrependimento, mas na realidade o que eles querem é apenas escravizar as pessoas, atando fardos pesados ali, dogmas religiosos que nem eles mesmos querem carregar. E disso já tinha falado o próprio Senhor Jesus. Abra comigo em Mateus 23, de versículo 4. Ele diz o seguinte aqui, Mateus capítulo 23 e versículo 4. O Senhor Jesus também é bastante claro a respeito disso aqui, que esses homens aí trazem novas doutrinas e atam fardos pesados nas pessoas com o objetivo de escravizá-las em dogmas religiosos. Vejam bem aqui, e tiram as pessoas do foco, atando esses dogmas aí, fardos pesados, que eles nem com o dedo querem movimentar. Prestem bem atenção, atam fardos pesados e difíceis de carregar. Então eles trazem doutrinas novas aí que são difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então atam esses fardos pesados aí que nem mesmo eles querem carregar, eles não querem mover nem com o dedo, mas quer manter o povo preso aí em seus dogmas religiosos. E Jesus está dizendo: acautelai-vos dos falsos mestres. E assim esses homens aí, a única coisa que querem é encarcerar as pessoas, encarcerar os crentes, e desviá-los aí da graça libertadora que vem de Cristo e sua morte na cruz do Calvário. Deste modo, nós devemos estar alertas, porque houve falsos profetas e falsos mestres no passado. Existem no presente e vai haver falsos mestres e falsos profetas no futuro. E esse alerta de João não deve morrer. Nós devemos analisar todos os ensinamentos. E assim como os crentes de Bereia, ver se as coisas são assim como estão sendo ditas. Se não conformam com a palavra de Deus, se não está em conformidade com aquilo que já foi revelado, deve ser descartado. Porque se não se encaixa na palavra de Deus, é um ensinamento falso e anticristo. Então, meu conselho último aqui nesta ocasião é: vigiem e analisem todos os ensinamentos para ver se procedem da palavra de Deus. Se não se encaixarem, não é palavra de Deus. É um ensinamento louco que o homem está criando na sua própria mente, aí cauterizada pelo pecado. Nós devemos ficar com aquilo que está escrito. As coisas ocultas aí, as coisas encobertas, disse Moisés, pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. E nós devemos viver essa palavra revelada e aplicar em nossas vidas, pois só assim nós teremos vidas cristãs aí agradáveis diante de Deus. Então fiquem com a palavra. É o meu desejo e o meu conselho para vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno continue nos abençoando grandemente. Amém. Louvado seja Deus.